gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do Encontro em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade dos espíritos, é isso? Sim, basicamente isso, pai. A minha vida não está boa. A culpa é dos espíritos? Assunto que muita gente acaba pegando aí, né, pai? É verdade, é que eu acho que isso é muito da natureza humana, na verdade, né? Eu sempre falo isso, se você está com a vida boa, não foi os espíritos que te deu, foi seu mérito. Mas se você está com a vida ruim, falta a proteção dos espíritos. Eu acho que, de modo geral, sempre os espíritos eles vão estar compartilhando boas experiências, compartilhando bons conselhos, compartilhando coisas boas. Porém, tudo na vida da gente, para mim, sempre vai ser sobre o que a gente faz na vida, né? O resultado, eu acho que é a soma, o resultado do que a gente faz. Ou, inclusive, do que a gente deixa de fazer. Então, tudo que a gente deixa de fazer também gera resultado, às vezes. Então, muitas vezes, por exemplo, isso acontece muito no terreiro. A pessoa saiu do emprego, daí passou um tempo, sai do emprego, daí passa, sai do emprego, daí passa, sai do emprego. Será que é algo espiritual? Será que é algo que o espírito não está ajudando? Né? Será que os seus espíritos não estão ajudando? Mas será que não pode ser algo que você esteja fazendo para que todos pensem da mesma forma de você não se manter naquele emprego? Será que não é alguma coisa que te remete a repensar na vida? Não, eu acho que eu estou sendo grosso com o meu colega, eu acho que eu não estou cumprindo meus horários certos, eu acho que eu não estou conseguindo cumprir as regras, e é por esse o fato de eu não me manter nos meus trabalhos. Eu acho que são coisas que, às vezes, o culpar é mais fácil do que o assumir as dificuldades que a gente tem na vida humana. Eu acho que um exemplo clássico disso que a gente pode usar, pai, é, por exemplo, um consulente vem no terreiro e faz um atendimento com uma pombagira. Ah, eu quero o fulaninho de volta. Às vezes a entidade pode dar algum sinal de esperança que esse relacionamento possa reatar, mas não no tempo da pessoa. E ali se passa uma semana, 2, 3, um mês e nada daquela pessoa voltar para a vida da outra. E a pessoa começa a se questionar. Ah, mas a entidade tal falou que ela ia voltar para mim. E por que não deu certo? E a pessoa às vezes esquece que não é só a magia da entidade, e sim o livre-arbítrio da pessoa, os dois estarem bem para aquele relacionamento ir para frente. Né? Esse é um exemplo que a gente pode usar. Eu acho muito assertivo esse exemplo. Primeiro que é bem isso. Não depende só da magia da pombogira. Né? Depende também do seu merecimento e do livre-arbítrio da uma outra pessoa. Pode ser que naquele momento não esteja a fim de assumir isso. Muitas vezes está no destino da pessoa que os dois tenham um casamento, que os dois tenham um compromisso, mas naquele momento ele não quer mais esse compromisso, porque os problemas vão ser maiores do que as alegrias que aquilo pode gerar. Isso, a gente tem esse livre-arbítrio o tempo todo, né? A mudança, inclusive, faz parte do nosso livre-arbítrio. Do que a gente gosta hoje, pode ser que não nos satisfaça amanhã. Isso, que bom, né? Então, eu acho que o problema hoje da gente é pensar que os problemas espirituais, ou os problemas humanos, melhor dizendo, são derivados de algo espiritual. Então, por exemplo, você está com dificuldade financeira, fizeram a amarração, fizeram o trabalho feito. Você se separou do esposo, trabalho feito também, né? Tipo, do esposo, da esposa, é tudo trabalho feito. Mas quando você ganha na Mega Sena, não. Né? Ou é sorte. Você conseguiu a vaga de emprego que você queria, é mérito. E não estou dizendo que não seja, porque realmente é um mérito. Sim. Mas a gente também tem que entender que os espíritos eles estão para alinhar, conduzir a gente de uma maneira de conselho, de uma maneira de orientação. O terreiro nunca vai ser uma casa lotérica. O terreiro nunca vai ser um lugar que você entrou no terreiro, você vai ser rico, bem-sucedido, com o amor da sua vida e sem doença nenhuma. Isso não vai acontecer. A gente já vê muito isso hoje nos terreiros, né, pai? Porque o terreiro ele já serve para muitas pessoas em situação de urgência, em última instância. Última instância.
Então a pessoa já tentou para a igreja católica, já tentou na igreja evangélica, nada deu certo, ela vem para macumba achando que a macumba vai resolver toda a vida dela. Isso eu acho que também vem de uma educação antiga de que tudo se resolvia na macumba, né? Então, por exemplo, existe sim a amarração, né? Você arca com ela, se você quer, você vai aonde faz e depois você arque essa responsabilidade aí na sua vida, no seu destino e tudo mais. Então as pessoas elas vêm já nessa intenção de que se nada deu certo, eu vou na macumba que as coisas vão melhorar. Mas não depende só da macumba, não depende só da oração, não depende só do ebó que você toma, não vai depender só dos banhos que você vai tomar. E tem muita gente que nem banho toma e quer que as coisas andem. Exato. E eu acho, sabe, meninos, que a gente também não pode levar a nossa espiritualidade, né, num viés assim, muito como se nós tivéssemos padrinhos mágicos, sabe? Tipo assim, nada dá certo, peraí, deixa eu mentalizar aqui a minha pombagira, o fulano não quer ficar comigo. Aí mentaliza porque quer. E a gente às vezes acaba indo nesse aspecto e só buscando os espíritos no momento de dificuldade, né? Como o pai comentou, né? Ali do trabalho e tudo mais. E na verdade, os espíritos, eles estão ali para nos respaldar, para nos ajudar e também para nos trazer alegria e nos ajudar nesse desenvolvimento, né? Quanto pessoa, né? Nessa vida tão louca que nós vivemos. E muitas vezes a gente culpa os espíritos por um erro que nós mesmos cometemos, né, pai? Eu acho que é legal até puxar esse viés também, Carol, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas procuram o terreiro ali para fazer alguma magia de amarração ou acabar querendo prejudicar outras pessoas e esquecem que aquela magia ruim, vamos dizer assim, que ela fez, vai trazer consequências para a vida dela. Então, às vezes, o momento de dificuldade que ela está passando deve ser uma consequência do que ela fez lá atrás e esqueceu disso. É exatamente isso. A gente chama de memória curta, né? Porque é uma memória curta. A memória do que a gente faz também de errado, ela é muito curta na cabeça da gente. A gente acaba se esquecendo rápido. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre costumo falar, já cansei de falar por aqui, mas é muito isso, assim, não depende só das ervas, né? Depende também do seu caráter, né? Então, não adianta você tomar um banho de descarrego toda segunda-feira, toda sexta-feira, Não adianta se você não for uma pessoa de bom caráter, se você não for uma pessoa que respeite seus pais, se não for uma pessoa que é agressiva dentro de casa, que bate nas pessoas, que fala coisas que machucam, que não respeita os seus filhos. Então, isso também gera energia. A nossa vida, ela é humana, mas ela se respalda e ela segue através das energias que a gente gera todos os dias. Então, se a gente gera energias do caos, da fofoca, da intriga, das brigas, da maldição, né? Porque muitas vezes as coisas não dão certo, a gente só amaldiçoa. Não aguento mais esse inferno, não aguento mais esse caralho, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, não aguento mais isso. Isso gera também uma energia. Sim. Para que a vida também não fique ali parada. Por quê? Porque se existem espíritos bons do seu lado, te consolando, te amparando, te guiando, existem outros espíritos que não são bons, fazendo com que isso tenha muito mais poder dentro de você, para que você gere também essa energia trevosa, ruim, para que as coisas não andem. Então, se existe a metade de você torcendo a favor, dentro de você existe uma outra metade torcendo contra. E aí vai depender de para que lado a gente vai. E sabe o que eu acho também, pai? Combinando com isso que o senhor está dizendo, é a questão da nossa vibração, né? Nós estamos vibrando nessa energia de raiva, de tristeza. E muito também, às vezes, quando nós estamos vibrando na questão da reclamação. De tipo, por exemplo, eu trabalho com recrutamento e seleção. Então, muitas pessoas, elas me acionam para conseguir um emprego. Só que, assim, elas querem que a gente, às vezes, faça o papel que elas deveriam fazer, né? De atualizar o currículo, né? De procurar nos melhores sites de emprego. Então, se as pessoas, ultimamente, elas querem tudo à bandeja, tudo à mão. E daí, quando você olha,
né? A pessoa tá ali reclamando que nada dá certo na vida dela, mas ela só vibra nisso, nada dá certo, eu não sou feliz, eu não sou uma boa pessoa, então você também acaba falando isso, você cria aquilo e vibra nisso, então você atrai melancolia, depressão, ansiedade, né? É exatamente isso. É muito isso que eu acredito. Acho que se você gera essa energia do caos, essa energia de que nada vai para frente, de que nada anda, não adianta você buscar um emprego, buscar um relacionamento melhor, buscar uma pessoa bacana, se você fica dentro daquele teu passado, em relacionamentos ruins, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que não te levaram para frente, em que te diminuíram, em que não realçou o que você tinha de melhor. Então, se você ficar preso a esses relacionamentos antigos, não adianta você buscar um relacionamento melhor, porque não vai acontecer. Então, a gente é muito o que a gente vibra. Se a gente está dentro da nossa religião, a gente entende que tudo é energia, né? Sim. As folhas são energia, a água é energia, o fogo é energia, os trabalhos de cura são energia, os trabalhos de quebra de demanda são energia, os trabalhos de amor, de saúde, são todas energias geradas, manipuladas, para que isso volte para dentro da gente. Mas quando essa energia volta para dentro da gente, a gente precisa estar receptivo e estar na mesma vibração. Não adianta vir uma energia de cura, feito um trabalho de cura, se eu estou amargo, se eu estou ruim, eu só não acredito naquilo, né? Ou se a doença que eu estou tendo nesse momento é mais forte do que a fé que eu tenho de que aquela cura vai chegar. Pai, e como, lógico, isso vai ser uma coisa individual de cada um para entender o seu problema. Mas como que a espiritualidade pode ajudar a gente a tentar não solucionar esses problemas, mas buscar o melhor caminho para você se reconectar ali? Eu acho sempre que a base da nossa vida humana, especialmente dos brasileiros, é a fé. Né? Porque é difícil. Então a gente tem que ter fé da hora que a gente acorda ao horário que a gente dorme. Você não sabe o que pode acontecer nesse percurso, nesse meio tempo. Então, se você não tiver fé e não exercer a fé, as coisas não vão ser fáceis. Só que quando você tem o respaldo de uma religião, principalmente eu digo da nossa, que é a que a gente vive, a nossa religião, ela acaba trazendo o quê? Um conselho de um preto velho, um abraço, uma brincadeirinha de um Exu, de uma pombogira, de um caboclo. Isso faz com que a gente repense muitas coisas. Porque muitas das vezes, na maioria inclusive, o que a gente ouve de um espírito não é o que a gente gostaria, né? Era o que a gente precisa. Exato. Então tem horas que a gente fica bravo, inclusive, com o espírito, porque o espírito falou assim, não vai voltar, cria vergonha na sua cara e segue seu rumo. E você não queria ouvir aquilo, então você cria dentro de você um rancor, uma energia ruim, porque não era o que você queria ouvir. Você deixa de muitas vezes encontrar uma pessoa melhor, um emprego melhor, uma situação melhor, por causa que você ficou preso a alguma coisa que você acha que você queria. Exatamente, pai. Hoje, inclusive, eu estava conversando com meu marido e o meu marido ele é uma pessoa assim muito quieta, assim, ele não fala muito do que ele sente. Então, eu preciso fazer esse trabalho investigativo com ele, né? E ele começou a fazer algumas reclamações do dia dele, da semana dele, e eu falei, olha, meu querido, mas eu acho que você precisa mudar internamente para que o seu externo ele seja mudado, né? E eu penso assim de fato, sabe, pai, que não tem como eu querer que o meu externo seja de uma coisa, sendo que dentro do meu coração só tem coisa ruim, né? Então, como eu quero, exemplo, plantar maçã e querer colher outra coisa, não tem como. Entendeu? Você colhe aquilo que você mesmo planta nessa vida. Só mudando um pouco a frase que você falou, Carol, às vezes não é nem dentro do coração, mas é o que a pessoa está trabalhando diariamente na cabeça dela. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, que foi até uma coisa que eu comecei a aplicar meio que esses dias. O fato de você acordar e você começar ou fazer uma reza, ou alimentar a tua teoria com coisas boas ali no teu dia a dia, acordar, olhar para o sol e falar, sol, me surpreenda. É você buscar meios que façam essa reconexão com você mesmo. Exato.
E sabe, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma predisposição a reclamar das coisas, tá? Se vocês me conhecem, vocês sabem, eu tenho essa predisposição a reclamar. Então eu tenho sempre, igual como o pai comentou num episódio anterior, que ele se policia muito, né, esse cuidado de falar com as pessoas, eu tenho também esse cuidado diariamente para não me tornar uma pessoa reclamona, sabe? Não ficar reclamando de tudo. E uma coisa, Yuri, quando você fala do Ori, eu passei numa consulta com a dona Rainha e ela me ensinou a fazer a oração do Ori. Eu tenho notado que desde que todos os dias que eu acordo, eu coloco a mão no meu Ori, eu rezo por ele, eu peço que eu tenha um bom dia, né? Começo o meu dia agradecendo, eu tenho notado essa melhora também no meu dia a dia, né? Então, isso, os espíritos, eles nos auxiliam, nos orientam, mas o passo, quem dá é a gente, né? Até porque a vida é humana, né? Então, eu acho que as escolhas também são humanas. Os espíritos estão para auxiliar ali a gente nos bastidores, mas a vida e as responsabilidades é nossa o tempo todo. Então, acho que já puxando para o final do nosso podcast, queria pedir para o papai poder dar uma mensagem para quem está nos ouvindo do outro lado da câmera. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas a vida humana da gente sempre vai ser difícil. Não importa a sua raça, não importa o seu credo, não importa a sua idade, não importa nada. Sempre será difícil porque a gente está numa busca de uma missão. Não existe, eu acredito, que o rico sofra menos ou mais que o pobre, que o alto sofre mais ou menos que o baixo, que o negro sofra mais ou menos que o branco. A intensidade de vida vai depender muito da nossa coragem, a intensidade de vida vai depender muito da nossa boa vontade. E é muito tudo isso que a gente falou. A gente se prende demais aos nossos problemas e de menos à nossa fé. Se a gente inverter esses papéis, as coisas começam também a ficar mais fáceis. Pode ser que não resolva, mas pode ser, com toda certeza, que vai ficar muito mais fácil o dia a dia, quando você vibra numa energia, dane-se, eu vou correr atrás do meu jeito, se molhou na chuva, não tem problema, né? Então, eu sei que tem dias que não vai ser fácil, tem dias que não vai ser tranquilo, tudo isso que a gente está falando, porque não é muito fácil, mas a gente sabe que na nossa vida é muito mais difícil, porque a gente tende a se prender mais aos nossos problemas, às nossas tristezas, do que aos momentos alegres. Tanto que os momentos alegres são pequenos ou são curtos, né? Eles são esporádicos, não existe uma pessoa feliz o tempo todo, são proporções de tempos pequenas embutidas. No café da manhã, quando você come algo que você gosta, no almoço, quando alguém come que você gosta, no sol, quando você adora o sol e aquele dia amanheceu ensolarado, ou no frio, quando você gosta do clima frio, e a gente acaba às vezes não percebendo essas coisas que a gente gosta, mas que não tem tanta importância do que as coisas que não gostam serem maior do que essas outras assim, que são esporádicas, né? Então, tente focar nesses pontos positivos também, nas coisas boas, mude a sua energia, vire o CD, troque essa música, comece de novo. Muitas vezes o recomeçar faz com que a gente tenha uma fé muito maior. Só lembrando, pai, o Espírito dá o caminho para a mudança, mas a mudança só acontece com a gente. Eu acho que você tendo fé em entender os recados da espiritualidade, as coisas andam. Mesmo que não seja o que a gente queira ouvir, mas eles têm um conhecimento maior do que a gente possa ter na nossa vida humana. Então, se a gente respeitar esse conhecimento que os espíritos têm, dentro do conselho que eles dão, dentro da intuição que a gente sente, porque não adianta a gente falar que não, mas depois que acontece as coisas, a gente já tinha na cabeça da gente, no coração, que aquilo iria acontecer. A gente só achava que poderia mudar em algum momento. Então, se a gente segue essa intuição, respeita essa intuição, as coisas se tornam também um pouco mais fáceis. Uau! Então é isso, né, pessoal? Chegamos a mais um fim do episódio. Guerreiros sempre, guerreiros de Ogum.